Olá, Cenas do Brasil está no ar. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 61 3799 5198 e 3799 5859, pelo e-mail cenasdobrasil@ebc.com.br, pelo facebook.com/tvnbr e também pelo Twitter, twitter.com/tvnbr. Participe. O sobrepeso já atinge a metade da população brasileira adulta e a obesidade 15%. Quase 70 mil cirurgias de redução de estômago são feitas por ano no país. Em março, o Ministério da Saúde publicou novas regras para a cirurgia bariátrica no SUS. Houve redução da idade mínima de pacientes de 18 para 16 anos, a idade máxima foi retirada e uma nova técnica e cirurgias plásticas foram acrescentadas. Em que casos a cirurgia bariátrica é recomendada? Quais as vantagens, riscos e contraindicações? O que faz a taxa de obesidade bater recorde histórico no país? Quais as políticas voltadas para atender as pessoas obesas? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossos convidados, José Eduardo Fogolin, coordenador-geral de alta e média complexidade do Ministério da Saúde, e Orlando Pereira Faria, médico titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Boa noite, muito obrigada Boa noite. Pela presença de vocês. Antes da nossa conversa, vamos ver um trecho do programa Caminhos da Reportagem da TV Brasil, Transtornos Alimentares acima e abaixo do peso ideal. A reportagem é de Fernanda Balsalobre, Gustavo Minari e Lucas Rodrigues. O problema de quem está acima do peso está em 3 letrinhas: IMC, Índice de Massa Corporal. O IMC indica se o seu peso está proporcional à sua altura. É uma regra simples que a gente faz dividindo o peso pela altura ao quadrado, de modo que quando esta regra, este índice, ele é superior a 40 quilos por metro quadrado, a gente já classifica como sendo uma obesidade grave, uma obesidade severa. E se a gente levar em consideração a altura de 1,70 m, vejam que até 70 quilos a gente se encontra nesta faixa de normalidade, que é o índice que vai de 20 a 25. Quando a gente ultrapassa o índice de 25, a gente entra na faixa do sobrepeso. Vejam que nesta altura de 1,70 m, o sobrepeso já se atinge com um peso de 75. A partir de 90 quilos, a gente já se encontra no grau de obesidade. Quer dizer, índice acima de 30 é igual a obesidade. Acima de 40, a OMS da ONU considera como uma doença, desde 1991, a obesidade mórbida, ponto. Nesta faixa, a gente dá também muita atenção à presença de doenças associadas à obesidade, como, por exemplo, a pressão alta, a diabetes. Então, são formas de doenças graves associadas à obesidade, onde a cirurgia bariátrica se propõe a tratar de uma maneira mais ampla. Antes eram 130 quilos, hoje são 50 quilos a menos. A cirurgia de redução do estômago não foi fácil, mas foi a única maneira de deixar todo esse peso para trás e levar uma vida cheia de vitórias, inclusive nas pistas. Tudo isso de medalha? Tudo isso, mas eu vou pegar as mais importantes, né? Essa foi a primeira que foi 5 quilômetros. Essa foi a primeira dos 10. São quantas? Eu já até me esqueci, mas eu acho que são 16 ou 19. Agora, a mais importante, que é a mais emocionante da minha maratona, é essa coisa linda aqui. Essa foi dos 21. Essa aqui, só Deus sabe o que eu lutei, por causa dos meus horários também. Essa foi duro de ganhar. Ele acaba sendo um termômetro para a gente. E tem dias que não se sente bem, tem dias que uma refeição não cai legal, então o treinamento não rende, a gente tem que compreender. Mas a grande maioria aí do dia do treinamento, do dia a dia, acaba sendo tão bom quanto os outros que não são gordinhos aí, que seguem o treinamento diariamente. Já posso considerar que eu sou um meia maratonista. Eu corri uma meia maratona em 2 horas, 1 minuto e 22 segundos. Até me arrepio de lembrar, porque só quem corre sabe.
O que é difícil você correr 21 quilômetros, e quando eu cheguei eu fiquei tão doido, eu chutava, eu peguei um cone, eu batia, eu fiquei uma meia hora chorando, foi uma coisa indescritível. Depois do nascimento dos meus filhos, foi o dia mais feliz da minha vida. E você numa prova dessa, e você suando, e no percurso você bebe água, todo aquele filme vem na sua cabeça. Você tem tempo de pensar em tudo que você passou, a questão da cirurgia, do que as pessoas te falavam, e de coisas, você nunca vai ter condição, imagina correr, você é doido, não vai conseguir, tudo que você passou nessas 2 horas desse percurso, vem tudo na tua cabeça. E aí você vai chegando, como aqui dentro era a passagem dos 15 quilômetros, aí você fala assim, putz, só falta 5, eu não acredito que eu vou terminar. E você sair daqui, você se depara com a placa, só falta 3, e aí terminar. Então assim, a corrida agora para mim, a partir dessa coisa desse objetivo, ter feito uma meia maratona, passou a ser agora um lazer mais, porque o que eu tinha que fazer, provar para mim mesmo, eu provei. Que nota você daria para ele? Superação 10, né? De 0 a 10 ou 100 de 0 a 100. Márcio fez a cirurgia de redução de estômago quando tinha 36 anos. Hoje tem 41. O meu problema era, eu sentia muitas dores, joelho, tornozelo, e com 2 filhos pequenos, eu pensava assim, poxa, como que vai ser daqui 20 anos? Com 36 desse jeito, com 56. Então, sempre já tinha ouvido falar da cirurgia, dos prós e dos contras. A indicação cirúrgica tem assumido proporções muito grandes, porque a obesidade adquiriu proporções epidêmicas, tanto no mundo e também no Brasil. Então, o número de indicações e de operações tem aumentado nos últimos anos de uma maneira bastante significativa. Só para se ter uma ideia, se estima que no mundo haja cerca de 500 mil de operações bariátricas por ano. No Brasil, hoje, sem dúvida, se realizam entre 50 e 70 mil operações por ano. O número poderá aumentar. No final de 2012, o Ministério da Saúde diminuiu a idade mínima para a cirurgia bariátrica de 18 para 16 anos. Na prática, é adicionar mais um volume de pacientes no Sistema Único de Saúde que já está abarrotado de pacientes. Então, nós estamos preocupados de como esses pacientes serão atendidos, porque aumentar a fila não é nada interessante. Quando ele entrar na fila, ele vai ser um adulto já, isso se ele for operado. Então, isso se ele estiver sem doenças, isso se ele se aguentar. Então, a gente está preocupado da forma que isso será conduzido. Isoladamente, o passo é interessante. Tem uma outra coisa que dizem hoje, que as pessoas que vão atrás da cirurgia são pessoas covardes, são taxadas de covarde, pessoas que têm má vontade, e não é esse o problema. A vida e a balança mostram que chegou a hora de tomar providências. São mais de 150 quilos. Valdo esperou 4 anos na fila para fazer a redução de estômago pelo Sistema Público de Saúde. Estou feliz com o tratamento aqui, estou sendo bem cuidado, né? Porque qual hospital que deixa você 15 dias para fazer uma cirurgia, te libera para caminhada, fazer perder peso? É recomendado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e pela Federação Internacional de Cirurgia Bariátrica que esses pacientes percam peso antes de operar, pelo menos 10% do peso. Por que você começou a engordar? Não sei se devido de criança, né, passar vontade das coisas, assim. Com bastante irmãos menores que eu, não tinha pai, né? Meu pai morreu quando eu era bebezinho e comecei a trabalhar cedo, 12 anos de idade. O primeiro pagamento eu dei até pulinho de alegria, falei, agora eu posso comer meus pastéis e cirro, que eu sempre tive vontade, né? Você gostava de comer? Salada, esfirra, coxinha. Valdo já sabe o que vai fazer depois de ficar mais magro. O que eu primeiro quero é ter saúde, voltar a trabalhar. Quero trabalhar sem ser discriminado e poder comprar minhas roupas, né? Sabe que você vê umas camisas bonitas, umas calças numa loja, né? E você não poder comprar porque não te serve, você vai comprar uma roupa para um gordo, você compra uma calça, é um saco. Você vai comprar uma camisa, é tudo de qualquer jeito, não é bonito, não tem igual o do magrinho. Fala a verdade, quero andar bem arrumado, né? Ficar bonito,
Tá bonitão, né? Ele recebeu restrição calórica, ele recebeu orientação psicológica, ele recebeu medicações para diminuir o apetite e ele praticava caminhadas aqui, fazendo com que ele perdesse peso. E o Valdo perdeu peso. Vamos à nossa conversa. Doutor Fogolin, doutor Orlando, quando é que a cirurgia é recomendada? Primeiro se tenta todos os tipos de tratamento para evitar a cirurgia? Como é que é esse procedimento? Pois bem, a cirurgia bariátrica, né, ela faz parte de uma linha de cuidado. A cirurgia bariátrica, ela é uma opção terapêutica, né, quando o paciente, né, quando a pessoa ela tem um índice de massa corpórea, como dito na reportagem, acima de 40, né, ou acima de 35 com comorbidades. Claro que todo o processo, hoje nós vivemos uma epidemia do contexto da obesidade, não somente no Brasil, mas também os índices e o percentual, tanto do sobrepeso quanto da obesidade no mundo, ele tem hoje números que foram citados, números bastante elevados. Acontece que a grande necessidade é ofertar todo o processo da linha de cuidado. Enfim, especificamente da cirurgia bariátrica, a partir do momento em que o paciente ele é acompanhado por uma equipe multiprofissional, seja pela equipe médica, pela equipe de nutricionista, pela equipe de psicólogos, pela equipe que faz o cuidado integral desse paciente. E durante um período de 2 anos no mínimo, o paciente ele não teve a possibilidade ou ele não teve a condição de reduzir esse peso para índice de massa corpórea considerada inferior a esse quantitativo, ou que o paciente ele também ele tem uma melhora clínica e não das comorbidades, aí sim o paciente tem indicação cirúrgica. Claro, esse tempo de 2 anos? E esse tempo de 2 anos para acompanhar o paciente para poder fazer essa avaliação e durante esse período ele tem esse processo de acompanhamento. Claro Mas se que ele tiver outras doenças, não. Claro que as condições que estão associadas e as comorbidades, né, e pela avaliação da equipe multiprofissional, esse paciente ele pode ser indicado previamente. Doutor Orlando, assim se procede na rede pública, né? Também é assim esse período de investimento em outros tratamentos, um período de tentar evitar a cirurgia? Existem recomendações, uma resolução do Conselho Federal de Medicina estipulando a maneira como se indica a cirurgia bariátrica. É claro que isso já tem algum tempo que foi feito e a coisa, como tudo na medicina, vai evoluindo, vai mudando. Então, há uma tendência de mudar. Na primeira resolução, em 2004, não existia ainda, não contemplava a cirurgia de gastrectomia vertical, por exemplo, e agora já contempla. Mas os parâmetros de indicação da cirurgia são os mesmos. A pessoa que tem o índice de massa corporal acima de 35 quilos por metro quadrado de superfície corporal com doenças associadas como diabetes, hipertensão, apneia do sono, dislipidemias, aumento excessivo de colesterol, triglicerídeos, etc. Ou quando a pessoa tem um índice de massa corporal acima de 40 quilos por metro quadrado e mesmo que não tenha doenças associadas. Bom, além disso, a pessoa tem que ter alguns critérios para indicar a cirurgia. A pessoa tem que já ter tentado, como o doutor Fogolin falou, pelo menos uns 2 anos de tratamento com medicamentos, orientação dietética, como uma tentativa. E tem que sofrer de obesidade há pelo menos 5 anos. É mais ou menos isso. Ele tem que ser avaliado por uma equipe multidisciplinar e aí é indicada a cirurgia. Bom, esses parâmetros de indicação de cirurgia bariátrica, eles foram estabelecidos a primeira vez pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, pelo NIH, em 1990. E em 1991 foi publicado no mundo inteiro esses critérios. E até hoje, a maioria das sociedades utiliza esses parâmetros para indicar a cirurgia bariátrica. Não é recomendado indiscriminadamente de uma forma geral no Brasil? Entretanto, de 1991 para cá, a cirurgia bariátrica evoluiu muito. A cirurgia bariátrica hoje... As técnicas. O aprimoramento técnico e de equipamentos. Não só isso, a cirurgia hoje é feita praticamente, a maioria das vezes, por videolaparoscopia, que tornou a cirurgia menos agressiva, menos invasiva. As cirurgias hoje, os médicos são mais bem treinados. Hoje se conhece melhor como preparar o paciente, se conhece melhor como cuidar do paciente depois, como
organizar a equipe multidisciplinar. E com isso a cirurgia bariátrica ficou muito mais segura. E hoje se conhece mais também sobre a obesidade, sobre os problemas metabólicos que acompanham a obesidade. Então, como a cirurgia está mais segura hoje, é natural que mais pessoas queiram fazer a cirurgia. Então, hoje, muitas sociedades importantes, como a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e outras sociedades no mundo inteiro, já recomendam a cirurgia bariátrica para um IMC mais baixo. Notadamente para os pacientes que sofrem de diabetes tipo 2, porque a cirurgia é muito eficaz para resolver esses problemas metabólicos. Então, se o paciente tem um IMC, vamos dizer assim, de 34, ele está fora desses parâmetros. Mas um paciente desse que tem um IMC de 32, que tem diabetes, ele tem a mesma doença do que o paciente que tem IMC de 40. E aí não há necessidade desse tempo todo não há necessidade de investimento em outros tratamentos. De você investir tanto tempo nesse tratamento. Mas isso são coisas que estão mudando. A gente tem que levar em consideração isso, porque a gente sabe hoje que a cirurgia bariátrica ela ela é muito eficaz para resolver esses problemas metabólicos. Os pacientes que sofrem de diabetes tipo 2 e outros problemas, outras doenças crônicas, eles tinham um conceito de um problema incurável. E hoje a gente observa isso todos os dias no consultório, os pacientes ficando livres do diabetes antes até de perder peso com a cirurgia bariátrica. Doutor Fogolin, vocês falaram na epidemia da obesidade aí no mundo todo e também numa maior segurança aí nos procedimentos, e há uma demanda realmente aumentando tanto na rede pública quanto na rede privada, essa demanda vem aumentando. Daí, o SUS também gasta milhões com doenças ligadas à obesidade por ano, né? Aí eu gostaria que o senhor comentasse também isso, e se foi essa demanda que forçou essas novas regras, né? A necessidade de uma ampliação da oferta na rede pública. Pois bem, é claro que assim, a cirurgia bariátrica, né, ela tem a sua indicação, né, conforme os parâmetros que hoje estão estipulados, o acompanhamento, mas é importante que a gente deixe bastante ilustrativo para todos que nos estão vendo e ouvindo, que hoje, tanto a obesidade quanto o sobrepeso, ele afeta todos os ciclos de vida, né, da população brasileira e da população em geral. E a importância fundamental e que o Ministério da Saúde vem desenvolvendo e o grande salto de qualidade da atenção é justamente instituir uma rede de cuidados. Sem sombra de dúvida, a cirurgia bariátrica tem a sua indicação específica quando necessária, mas a grande parte da população tem a necessidade de não chegar a esse índice de massa corporal. E todo o cuidado a ser feito, que vem sendo desenvolvido, é instituir a rede de atenção. Recentemente, o Ministério da Saúde publicou uma rede, a portaria que institui no Sistema Único de Saúde a rede de atenção às pessoas com doenças crônicas. E a primeira linha de cuidado a ser instituída nessa rede foi a linha de cuidado de obesidade e sobrepeso. A política vai na direção da prevenção principalmente. Justamente. Até então, a cirurgia bariátrica, ela estava como um componente de alta complexidade, né? Ou seja, ela tinha a estruturação da política voltada para a cirurgia bariátrica, e a importância agora dessa linha de cuidado desde a atenção básica da atenção primária, formar toda a linha de cuidado para que o paciente ele tenha o componente de promoção e prevenção dessa obesidade. Claro que o paciente que tem a sua indicação pelo índice massa corpóreo, pelo tempo de acompanhamento, faz parte dessa linha do cuidado à cirurgia bariátrica. Mas nós temos índice fundamentalmente na atenção básica, a prevenção e a redução de peso em crianças e jovens e fundamentalmente em adultos a redução de peso, que faz parte do plano de combate às doenças crônicas não transmissíveis, e a redução desse quantitativo depende exclusivamente da mudança do hábito de vida. Nesta lógica, o Ministério da Saúde vem traçando várias estratégias. E é importante frisar que, em relação à atenção básica, desde o cuidado e o incentivo e o investimento em academias de saúde, que promove, junto à atenção básica, nos municípios do país, a instituição com financiamento de promoção de vida saudável. Além disso, a redução do combate ao sódio e a instituição de orientação nas escolas, através do programa de saúde na escola, de hábitos de vida saudável, de dieta adequada, fazem parte de todo o contexto.
voltando-se à questão da cirurgia bariátrica, quando indicada no seu índice de massa corpórea, de comorbidades, existe fundamentalmente a política, ela trouxe novas estratégias. Primeiramente, alguns exames fundamentais que previnem complicações da cirurgia bariátrica quando acontecem. Hoje, a portaria da cirurgia bariátrica, ela traz como a possibilidade de exames até então dentro do Sistema Único de Saúde. Exames que vão desde ecocardiografia, exames que previnem como espirometria, que avaliam o paciente no seu contexto geral. E, além disso, o acompanhamento, né, pré-operatório e pós-operatório. Porque o paciente, além da cirurgia bariátrica, existe uma necessidade que o paciente ele passa um período acompanhando no hospital, só que ele volta para o seu convívio diário, que é junto à atenção básica. Então, o processo do paciente chegar até a atenção especializada, que a gente diz que seja o hospital ou ambulatório, essa fase ela tem que ter uma fase de transição para esse paciente retornar. Porque, diuturnamente, o paciente vai estará acompanhando na atenção básica, e essa integração, esse matriciamento que a gente diz entre o hospital e a atenção básica é fundamental para o cuidado do paciente. Nós vamos daqui a pouco explicar um pouco mais o que são essas novas regras, né, para a realização da cirurgia no SUS. Mas você estava comentando sobre a prevenção, né, a obesidade, a mudança de hábitos, que é fundamental, exercícios, uma alimentação mais saudável. Agora, doutor Orlando, mesmo quem faz a cirurgia, depois, se não mudar de hábito, ela não resolve, né? Pois é. É fundamental a mudança de hábito, é fundamental a prática de atividade física regularmente, é fundamental a pessoa ingerir alimentos nutritivos e balanceados, fazer avaliações periódicas, usar suplementação de vitaminas. Todas as cirurgias bariátricas, a pessoa não pode prescindir de usar suplementos de vitaminas, sais minerais, e é para a vida toda, depois que faz a cirurgia. Mas, infelizmente, não é isso que acontece com todo mundo. Mas, surpreendentemente, mais de 50% dos pacientes fazem essas mudanças de hábitos de vida. Eu estava lendo essa semana um trabalho feito na Europa, aliás, feito em vários países do mundo inteiro, com pacientes que sofreram ataques de infarto ou derrame, e menos de 5% mudaram os hábitos de vida para ter hábitos de vida saudável, que é parar de fumar, alimentação saudável e prática de atividade. Levaram um susto danado, mas não mudaram de hábitos. E menos de 5% tiveram essa mudança de hábitos. Os pacientes bariátricos, a gente observa na prática, mais de 50% passam a adquirir bons hábitos, né? Agora, parece que metade dos obesos, a gente vai conversar, a gente vai ter que ir para o intervalo, mas parece que metade que fazem a redução do estômago voltam a engordar, né? Isso também depois a gente comenta. Você quer que comente agora? Pode comentar. Voltar a ganhar um pouco de peso depois da cirurgia bariátrica é uma coisa normal, é até fisiológica. Depois de 2 anos da pessoa ter perdido 40, 50 quilos, ela volta a ganhar algum peso. É uma resposta normal do organismo. Eles se adaptam à nova condição. E depois de ganhar aí 4, 5 quilos, que não é significativo em termos de saúde para ele, até representa um certo conforto, ele estabiliza o peso. Então, ganhar um peso depois da cirurgia bariátrica, que a gente chama de reganhar um peso, é normal. Só quando esse reganho de peso é muito exagerado é que tem alguma importância. Mas, infelizmente, é uma minoria. Antes da nossa conversa, de continuarmos a nossa conversa, vamos ver mais um trecho do programa Caminhos da Reportagem da TV Brasil, Transtornos Alimentares acima e abaixo do peso ideal. Para acabar com a obesidade numa mesa de cirurgia, há vários tipos de técnicas. São 4 regulamentadas pelo Conselho Federal de Medicina. Uma que é um anel de borracha em volta do estômago, chamado banda gástrica ajustável, que se faz pouco no Brasil, porque ela tem uma efetividade menor que as outras técnicas e complicações razoáveis. A outra é a gastrectomia vertical, onde se tira um pedaço do estômago e o estômago fica um tubo, mas existem alterações hormonais que diminuem a fome e a saciedade. Outra que é uma
que se privilegia muito a má absorção de alimentos. Então, reduz-se menos o estômago, mas se deixa um canal de absorção muito curto, de 50 centímetros a 1 metro. Então, ele absorve menos gorduras. Essa operação ela é eficaz na perda de peso, mas tem um razoável número de complicações nutricionais a longo prazo. Então, também é indicada para um número de pacientes restrito e tem indicações específicas que se faz ainda por aí, mas muito menos que a mais realizada no Brasil, que é a gastroplastia em Y, da letra Y de Roux. Essa operação é mais feita por quê? A gente sabe que ela tem a gente conhece o mecanismo de ação, ela diminui a fome, aumenta a saciedade, tem muito bom resultado a longo prazo, resolve a grande maioria das doenças associadas à obesidade e tem número de complicações muito pequenas. Essa foi a cirurgia realizada pelo médico de Márcio num hospital da rede privada. Foi feita com pequenos cortes na barriga, monitorada por câmera e, por isso, menos invasiva. A cirurgia é tranquila. O problema é você ficar como eu fiquei, de uma quinta-feira às 17 horas, sem colocar um gole de água na boca até sábado, 10 da manhã. Eu pensei que eu ia morrer, desintegrar. Eu não sentia mais os dentes, eu não sentia mais a boca. No hospital que eu operei, eles ficam muito em cima dos pacientes pós-operatório, porque tem pessoas na doideira que ligam um chuveiro para tentar colocar uma água na boca e é muito perigoso. Dali, se fizer isso, é voltar para a UTI. Bom, temos aqui várias perguntas de telespectadores. Roberto de Brasília, ele pergunta o seguinte, ele diz que 2 amigos fizeram a cirurgia de redução do estômago e sofreram consequências sérias. Um ficou com anemia profunda e diabetes, ele não tinha e passou a ter, e o outro virou alcoólatra. Como deve ser o acompanhamento dado ao paciente para que ele não sofra com as possíveis consequências? É comum apresentar esse tipo de problemas? Bom, a cirurgia ela é uma ferramenta muito poderosa, mas ela não é uma coisa que tem que ser usada com muito cuidado. Toda ferramenta poderosa pode machucar quem usa mal ela, né? A cirurgia ela faz uma modificação no aparelho digestivo que resulta em melhora em perda de peso, diminuição da ingesta alimentar, melhora de alguns problemas metabólicos. Mas essa modificação, ela não passa, vamos dizer assim, impune. A gente modifica um aparelho digestivo aparentemente normal. Há um desvio do trânsito intestinal do alimento, não passa por uma área de absorção importante de substâncias importantes. No caso do bypass gástrico, que é a cirurgia mais comum, o alimento não passa mais pela maior parte do estômago, pelo duodeno e pelo início do intestino delgado. Essa região é uma região muito importante na absorção de cálcio, que é importante para a saúde dos ossos, vitaminas do complexo B, que são importantíssimas para várias funções no organismo, vitamina D, zinco e ferro. Então, se a pessoa não usar a suplementação adequadamente, ela pode ter consequências graves em virtude de deficiência dessas substâncias, que são essenciais para a pessoa ter uma saúde. Mas não é comum a pessoa não ter diabetes e começar a ter, ou um caso desse de alcoolismo? Isso aí deve ser alguma coisa, alguma informação trucada, porque realmente a cirurgia ela é muito eficaz até para proteger das pessoas que desenvolveriam diabetes. Tem vários trabalhos já mostrando isso. Com relação ao alcoolismo, a ingesta de bebida alcoólica depois da cirurgia bariátrica, do bypass gástrico, é uma coisa extremamente perigosa. Eu já tenho 14 anos que eu trabalho com cirurgia bariátrica e hoje eu sou mais enfático para os pacientes para não ingerirem bebida alcoólica. De jeito nenhum? De forma alguma. A bebida alcoólica ela traz algumas consequências. Primeiro que bebida alcoólica é muito calórica. Então, a pessoa ingerindo muita bebida alcoólica, ela vai ingerir uma quantidade excessiva de calorias, que não são nutritivas, baseada em álcool e carboidrato, no caso da cerveja principalmente, e vai atrapalhar o resultado final da cirurgia, em termos de perda de peso. Segundo lugar, a pessoa que ingere bebida alcoólica regularmente, ela dificulta mais ainda a absorção de vitaminas do complexo B, por exemplo. E vai agravar mais ainda a tendência que o paciente bariátrico tem de ter deficiência das vitaminas do complexo B. E pode ter um problema muito sério, no caso, por exemplo, da deficiência de vitamina B1, que pode acarretar um beriberi,
que é uma doença que a pessoa pode chegar desde uma dor nas pernas, dificuldade de memória, até a morte por insuficiência cardíaca, ou até ficar paraplégico. Além disso, o álcool ele tem um efeito mais intenso, mais profundo, mais rápido e mais prolongado no paciente bariátrico. E por causa disso, há uma tendência maior dele ficar viciado em álcool. É uma coisa muito comum. Então é para não beber mesmo. Não deve beber. A gente desestimula esse hábito. Complementando o que o doutor disse, é fundamental também deixar evidente que assim, a cirurgia, o acompanhamento perioperatório, não somente o acompanhamento do ponto de vista da indicação cirúrgica, mas o acompanhamento multiprofissional, e dentro dessa lógica que o cuidado ele vem, e esse incentivo do acompanhamento pré e pós, é justamente porque esse procedimento cirúrgico é um procedimento cirúrgico altamente, que mexe muito, que modifica a qualidade de vida. Como dito na reportagem, o paciente ele fica muito período e muda bastante esse hábito, e as condições que possam levar a alterações do ponto de vista de depressão, do ponto de vista psicológico, precisam ser acompanhadas. Daí a importância desse acompanhamento pré e pós-operatório, que evitaria muitas vezes alguns componentes, alguns quadros que levariam à ingesta alcoólica, ao uso de bebida alcoólica e toda a descompensação. Então é importante que o procedimento cirúrgico ele tenha o acompanhamento, inclusive no pós-operatório, como é garantido nessa cirurgia, por uma equipe multiprofissional. Pois é, e aí esse acompanhamento psicológico também é importante ser mantido por um bom tempo. Fundamentalmente, não apenas na equipe cirúrgica que acompanha esse paciente, na equipe hospitalar. E esse acompanhamento ele seja feito também na atenção básica, nos núcleos de apoio. E a importância de dizer que hoje essa linha do cuidado para a obesidade e sobrepeso, ela traz o acompanhamento em diversos pontos de atenção que a gente fala. A atenção básica tem os núcleos de apoio estratégico que tem nutricionista, psicólogos, fisioterapeutas que acompanham o paciente dentro dessa linha de cuidado. Em todas as etapas. Em todas as etapas. A Joana Tavares, aqui de Taguatinga, do Distrito Federal, ela pergunta quanto tempo após a cirurgia o paciente pode fazer as cirurgias plásticas. Agora as plásticas foram incorporadas, né, nas novas regras. Como é que vai ser isso? Aí o senhor, respondendo a isso, já pode responder também como é que vão ser esses critérios dentro do SUS? Bom, é importantíssima essa pergunta, inclusive para a gente mostrar e apresentar como que a nova estratégia do cuidado, dentro dessa linha de cuidado, traz em relação à cirurgia bariátrica. Hoje o Sistema Único de Saúde, com a nova política, né, dessa linha de cuidado, com a portaria da cirurgia bariátrica, traz fundamentalmente para o paciente que tem a indicação cirúrgica, ele tem a garantia de exames pré-operatórios, né? São exames fundamentais que previnem o risco desse paciente para a cirurgia. A exemplo, como dito, o ecocardiograma transtorácico, que previne e avalia as alterações, o ultrassom Doppler, que avalia se o paciente tem o risco de uma embolia, e a espirometria para avaliar os riscos respiratórios. Além disso, né, agora no Sistema Único de Saúde, além de uma outra técnica cirúrgica para a cirurgia bariátrica que foi incluída no rol de procedimentos da cirurgia bariátrica, ainda foi incluído o acompanhamento pré-operatório multiprofissional, né, multidisciplinar, e o acompanhamento pós-operatório. Em relação à cirurgia plástica reparadora, o Sistema Único de Saúde já garantia a plástica reparadora e agora mais uma técnica, né, de cirurgia, que é a cirurgia abdominal, que ela pega toda a circunferência abdominal, e a indicação para essa cirurgia de todas as modalidades. Se o paciente tem um excesso de pele, se ele tem um risco de infecção, se ele tem algumas alterações, o paciente, no período pós-operatório, após um período operatório, ele tem garantido dentro do Sistema Único de Saúde mais uma técnica do ponto de vista da cirurgia circunferencial. Todos terão direito. Todos os pacientes que realizam a cirurgia bariátrica
tem o acesso e tem o direito do Sistema Único de Saúde de realizar essa cirurgia. Olha só, eu vou fazer um pedido para vocês. Nós estão chegando muitas perguntas para vocês responderem de uma forma mais concisa para a gente ver se consegue atender a todo mundo. Manuela Cavalcante, de Ribeirão Preto, ela diz o seguinte: tenho síndrome metabólica e diabetes. Já tentei várias dietas e remédios para ajudar a emagrecer, para ver se melhora a diabetes. Alguns médicos já me disseram que com o meu quadro metabólico não conseguiria emagrecer os 30 quilos que preciso perder com dietas. 3 médicos recentemente me recomendaram a cirurgia bariátrica como única saída, inclusive para a cura da diabetes. Morro de medo de fazer a cirurgia. Vale a pena enfrentar o medo acreditando na cura da diabetes? Vale. Se ela continuar tomando os remédios, esses remédios todos, ela vai tomar mais de 15 comprimidos diferentes, não vão interferir na evolução da síndrome metabólica dela. Ela vai piorar o diabetes, vai piorar a pressão alta, vai piorar os triglicerídeos. Cada ano que passar, ela vai aumentar mais o peso. E com a cirurgia bariátrica, ela vai interromper esse ciclo na vida dela e vai ficar livre da síndrome metabólica com uma certeza aí de quase 90%. Mas isso após tentar isso. É importante, todas as formas de dieta. Do ponto de vista clínico, é claro que é uma orientação, né, essa dada fundamentalmente a equipe que já acompanha, o profissional médico, seja na atenção básica, o profissional médico da atenção especializada que acompanha esse quadro, avaliar a indicação para essa paciente. Então, do ponto de vista clínico assistencial, avaliar as condições dessa paciente. E aí essa avaliação de cada paciente para a indicação cirúrgica do distúrbio plurimetabólico que ela apresenta deve ser avaliado do ponto de vista não apenas médico, clínico, cirúrgico, mas também em relação às demais necessidades de atenção que a paciente necessita. Vou fazer uma última pergunta de telespectador aqui nesse bloco. Vanusa Ribeiro, de Tubarão, Santa Catarina, ela diz: tenho uma irmã que fez a cirurgia bariátrica e depois que ela deixou de comer alguns alimentos que antes eram normais na alimentação, e hoje percebo que a mesma acabou adquirindo uma irritabilidade no dia a dia muito grande, fica nervosa por qualquer coisa e muitas vezes agressiva. Hoje o Ministério da Saúde ou a Anvisa faz alguma fiscalização sobre as avaliações para essa cirurgia e se o acompanhamento com psicólogos continuam após a cirurgia, pois não vejo isso acontecer em casa e não sei se é o sistema que erra ou minha irmã em tentar esconder o tratamento. O Sistema Único de Saúde garante o acompanhamento, né, psicossocial, acompanhamento psicológico, não apenas na cirurgia bariátrica, mas em todas as necessidades. Então é importante avaliar se o componente de irritabilidade comentado pela colega, pela telespectadora, é vinculado ao procedimento ou não. Então uma avaliação clínica da paciente, uma avaliação psicossocial é fundamental. Agora, claro, tanto no período pré-operatório quanto no período pós-operatório, o Sistema Único de Saúde ele garante o acompanhamento multiprofissional. Então, é importante que o profissional que faz o acompanhamento, a equipe, faça essa avaliação e a paciente procure e faça o acompanhamento tanto na rede que faz o cuidado, o acompanhamento cirúrgico, quanto na atenção ambulatorial e no acompanhamento psicossocial. Bom, nós estamos comentando no segundo bloco sobre as consequências, algumas consequências psíquicas da cirurgia, e o senhor gostaria de complementar alguma coisa? Pois é, eu queria dizer, a taxa de prevalência de depressão, de problemas psíquicos antes da cirurgia, chega até 70%. E essa taxa de depressão depois da cirurgia fica em torno de 15% a 17%. Mais ou menos os mesmos níveis que existem na população em geral. Então, o que eu quero dizer é que a cirurgia bariátrica, ela melhora o estado psíquico da pessoa. É claro que problemas psíquicos, depressão, pode acontecer em qualquer fase. E tem as depressões que não são reativas, que são endógenas, que a pessoa pode ter antes e continuar depois. Pela sua experiência, o pior é a preparação. Do ponto de vista psíquico, do humor da pessoa que faz a cirurgia, ela melhora muito, porque muitos desses problemas são devidos à obesidade. Era só esse comentário. Doutor Fogolin, vamos explicar um pouquinho mais o que são essas novas regras, né? Por que a idade dos pacientes baixou de 18 para 16 anos, a idade máxima foi retirada? Por que essas novas regras? Bom, em relação à idade, são várias. As regras em relação à cirurgia bariátrica, foram várias modificações.
Um primeiro ponto de modificação importante que aconteceu é vincular a habilitação, porque toda a cirurgia é feita num hospital, dentro do Sistema Único de Saúde, num hospital habilitado. A habilitação de um hospital, de uma cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia de alta complexidade, ela deve ser realizada agora num hospital que tenha dentro da rede de atenção a linha do cuidado, não apenas a cirurgia bariátrica. Isso integra o cuidado do paciente, não apenas no contexto hospitalar e cirúrgico, mas também no acompanhamento pós-alta hospitalar e até antes do hospital. Em relação à idade, a redução de 18 para 16 anos, é importante frisar que um número muito pequeno de pacientes de 16 a 18 anos que terão a indicação para cirurgia. Porém, o grupo de trabalho, os estudos que mostraram, se o paciente tiver uma indicação específica, num score específico entre 16 e 18 anos, ele tem a oportunidade do acesso à cirurgia e vários estudos em várias localidades do mundo se realiza essa cirurgia. Porém, é importante deixar aqui bastante destacado que nessa faixa etária, entre 16 e 18 anos, existe um critério para se fazer a cirurgia. Não é feita a cirurgia de uma maneira ampla em todos os pacientes em 16 e 18 anos. Existe um critério, um score que tem que ser adequado para esse paciente e, além disso, ter maturidade óssea, passar por várias avaliações da equipe multiprofissional para ser indicado. O fato, como dito inicialmente na reportagem, de que de redução da idade dificulta o acesso, não é a realidade. Você está reduzindo a idade, mas você está dando a oportunidade desses pacientes. Mas a fila aumenta também, com a ampliação. O que acontece é que agora, com a oportunidade da nova política, é importante deixar claro, houve um incentivo também financeiro por parte do Sistema Único de Saúde, por parte do Ministério da Saúde, para cirurgias bariátricas. Para aumentar o número de cirurgias. Então, nós tivemos, inclusive, aumento de mais de 200% nos exames pré-operatórios. Um incentivo nas cirurgias e aumento de mais uma técnica cirúrgica. E, fundamentalmente, para os hospitais terem habilitação, ampliar o escopo de habilitação de hospitais. E essa é a lógica para que a gente amplie o acesso quando indicado das cirurgias. E, doutor Fogolin, em todos os estados, na rede pública, há oferta da cirurgia? Nós temos hoje 81 hospitais habilitados em alta complexidade para a cirurgia bariátrica no Sistema Único de Saúde. Com a mudança da estratégia da linha de cuidado e a estratégia da portaria, incentivando também que existe a necessidade de incentivo para a cirurgia, toda a habilitação ela depende da pactuação local. O Sistema Único de Saúde ele tem as 3 esferas de gestão. E a portaria, a diretriz é traçada pelo Ministério da Saúde, mas localmente estados e municípios habilitam seus hospitais de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua pactuação. Agora, com a nova publicação da portaria, existe um incentivo financeiro para essa necessidade, mas também um incentivo financeiro para outras áreas da linha do cuidado. O foco ele sai especificamente da cirurgia bariátrica, mas para toda a linha de cuidado. E na cirurgia bariátrica, o incentivo para exames pré-operatórios, o incentivo agora para o acompanhamento clínico e o acompanhamento da equipe multiprofissional antes e após a cirurgia. E, além disso, o recurso que é repassado por parte do Ministério, ele é um recurso a mais para o gestor, que a gente diz um recurso extra-teto, para realizar todos os procedimentos, sejam procedimentos cirúrgicos ou acompanhamento. Os acompanhamentos. E a fila é por estado? A fila, ela é regulada localmente pelos estados. Então, o estado, as centrais de regulação, as regulações, elas fazem a avaliação da necessidade pela indicação. Então, essa fila, ela é regulada localmente. Então, existe a necessidade, desde que o gestor avalie que necessita ampliar o número de serviços por essa fila, ele solicita a habilitação para o Ministério da Saúde. Doutor Orlando, e há profissionais capacitados para toda a demanda, por exemplo, dentro do sistema suplementar de saúde, tem tido muito processos, em relação a planos de saúde, tentar forçar os planos a realizarem a cirurgia, Há uma demanda judicial também muito grande, mas há profissionais, tanto na rede pública quanto na rede privada, suficientes para toda a demanda? O que precisa também ser feito em termos de formação? Eu acho que as cirurgias bariátricas do Brasil, 90% das cirurgias são feitas na rede suplementar. Os 10% pelo SUS. É muito pouco que é feito pelo SUS. Uma das razões é que tem poucos profissionais no SUS que fazem essa cirurgia.
Todos os serviços de cirurgia bariátrica que eu conheço têm uma demanda muito grande. Com relação, não é uma cirurgia barata. Cirurgia bariátrica é uma cirurgia que envolve materiais caros, grampeadores, pinças ultrassônicas, tesouras ultrassônicas, trocáteres, material de vídeo. São materiais caros. E isso representa uma despesa muito grande para os planos de saúde. É claro que há eles tentam frear essa demanda. Porque se forem autorizar todas as cirurgias de quem quer, vai ficar bastante caro para eles. Mas as pessoas cada vez confiam mais na cirurgia bariátrica, cada vez procuram mais a cirurgia bariátrica. É natural que haja uma demanda muito grande. Bom, então vamos aqui continuar com as perguntas dos telespectadores. Denis Alberto de Abreu, de Juiz de Fora, ele diz: tenho 1,65 m, peso 102 quilos, sou fumante sedentário, hipertenso, porém controlado, e tomo apenas um remédio. Tenho 3 hérnias de disco. Estou acamado há 3 dias devido às dores. Quais as chances de um médico me recomendar uma cirurgia como essa, como bypass gástrico? A primeira coisa que ele tem que fazer é parar de fumar. As outras coisas não deu para gravar tudo que ele tem, não. Mas ele hipertensão, ele tem que parar de sedentarismo. Fumar. Ele tem que parar de fumar, porque isso aí, ele está transformando uma cirurgia que já é normalmente complexa e difícil, acrescentando um risco desnecessário, que é o cigarro. E ele tem que procurar um serviço que faça cirurgia bariátrica nele. Mas, bom, aí ele realmente tem que passar por uma avaliação médica para saber se é um indicado. Não tem como o senhor dizer se é indicado. Mas antes de tudo, ele tem que parar de fumar. É condição para fazer a cirurgia. Complementando, o sobrepeso, o excesso de peso e a obesidade, esse peso, o excesso, ele tem uma alteração no que a gente diz no aparelho músculo-esquelético, que pode ter alterações de coluna, como hérnia, as outras alterações de doenças de risco relativo, como dito hipertensão e outras doenças. O paciente ele precisa fazer o acompanhamento e por isso a necessidade da equipe multiprofissional. Nós temos o risco relativo, outras diversas doenças associadas à obesidade. E grande parte, nós temos mais de 448 milhões de reais sendo disponibilizados para doenças ligadas à obesidade, com risco relativo à obesidade. Então, é importante que essa tratativa das doenças crônicas e a obesidade seja acompanhado no contexto desta linha do cuidado para a gente poder dar o acompanhamento mais integral ao paciente. Paula Tereza, de Ceilândia, aqui do Distrito Federal, ela disse: eu queria saber sobre o balão gástrico, quais as indicações, os efeitos, os riscos podem ser iguais ao da cirurgia bariátrica? Bom, o balão gástrico, apesar de ser um procedimento que consta no rol dos procedimentos assim, bariátricos, não é uma cirurgia, é um método assim, endoscópico, mas isso não quer dizer que não seja inócuo. Pode ser perigoso, tem casos de morte relacionados ao balão, mas não é uma unanimidade o uso do balão. Ele, por exemplo, é proibido nos Estados Unidos. O FDA não autoriza a colocação de balão lá nos Estados Unidos. Foi muito usado na década de 80, mas porque ele não tem efeitos a longo prazo, a pessoa tem que ficar no máximo 6 meses com ele, é necessário uma anestesia geral para colocar, uma anestesia geral para retirar, e um efeito muito frustro, vamos dizer assim. Marlúcia Pereira, de Tapiramutá, Bahia. Ela diz: eu peso 96 quilos e tenho 1,59 m, não sou diabética, porém sofro de hipertensão. Por esse motivo, pergunto qual o peso ideal para fazer a cirurgia bariátrica. A quem devo procurar e se ela tem alguma contraindicação para hipertensos? Só em relação à rede de atenção no Sistema Único de Saúde, ela deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima da residência onde ela já é acompanhada. Ela é uma paciente hipertensa, ela tem hipertensão arterial, ela já acompanha essa hipertensão arterial pela rede básica e a avaliação vai ser feita pela equipe local. Se ela tem a indicação pelo IMC e pelas comorbidades, ela vai ser encaminhada para um serviço de referência no estado dela para uma avaliação multiprofissional. Se tiver a indicação associada à comorbidade, a paciente ela tem o acesso à cirurgia bariátrica. Então, Marlúcia, é procurar a unidade de saúde mais próxima à sua casa, mas não há contraindicação para hipertensos.
a cirurgia bariátrica é o seguinte: quanto mais a pessoa for grave, mais ela vai se beneficiar da cirurgia. A hipertensão arterial é uma comorbidade, ou seja, é um problema, é uma doença que é agravada pela obesidade e que deve melhorar se a obesidade for tratada de forma eficaz. Então, a hipertensão arterial não contraindica, ela, pelo contrário, ela reforça a indicação de se fazer a cirurgia bariátrica. Juliane, de Brasília, ela diz que ela é nutricionista e quer saber o que apontam as pesquisas no Brasil e no mundo com relação à perda de nutrientes, osteoporose e anemias que aparecem no pós-operatório. Como eu falei, a cirurgia bariátrica, a pessoa que faz a cirurgia bariátrica, ela está sob risco de ter desnutrição, problemas ósseos, anemia, etc. Ela tem que prevenir isso usando suplementação, fazendo avaliações periódicas para ver se tem risco de ter alguma deficiência de algum desses nutrientes e ser bem orientada do ponto de vista nutricional. Mas ela tem maior risco disso mesmo, principalmente as mulheres que estão em período fértil, que têm regras todo mês, com uma perda sanguínea, que às vezes pode ser importante, estão sob maior risco de ter deficiências esse nutricionais. Suplemento mesmo. Tem que usar. Inclusive aqui, Mônica Vieira, de Porto Alegre, ela fala o seguinte: já vi várias pessoas que tiveram queda de cabelo após a cirurgia. Por que isso acontece? O cabelo volta depois? Tem a ver com os minerais? A queda de cabelo tem duas fases que ela pode ocorrer. Geralmente, 110, 120 dias depois da cirurgia, que vai ser mais ou menos depois daquele período que ela fez uma dieta antes da cirurgia, com mais a dieta bem restrita depois da cirurgia, o ciclo do cabelo vai fazer com que ele caia uns 110 dias depois desses eventos. É normal acontecer isso, porque o paciente passa por um período, um intervalo de desnutrição mesmo. Mas ele, usando as suplementações, o cabelo volta a crescer normalmente e isso é transitório. Agora, quando aparece depois dessa fase, geralmente é sinal de alguma deficiência mais séria. Fábio Luiz da Silva, de Porto Alegre, ele diz: estou fazendo alguns exames para fazer a cirurgia bariátrica e tenho um convênio particular. Gostaria de saber qual a obrigatoriedade deles para cobrir tal procedimento e a manutenção. Se ele estiver dentro dos parâmetros recomendados pelo Conselho Federal de Medicina, pelo Ministério da Saúde, o convênio é obrigado a autorizar, se tiver com os contratos todos direitinho. É importante até complementar, porque os exames pré-operatórios são fundamentais para a prevenção do risco desse procedimento cirúrgico. E foi dito anteriormente, e para complementar a telespectadora, em relação às indicações e contraindicações da cirurgia. Existem algumas condições clínicas que se contraindica a cirurgia, hipertensão portal e outras alterações, que por isso que a avaliação multiprofissional e a avaliação clínica... Quais são as contraindicações principais? Existem algumas contraindicações clínicas, que tá. têm disponibilizadas tanto no portaria, no site do Ministério de acesso, que a gente vai deixar o contato para avaliar, existem algumas contraindicações. Mas, claro, essa avaliação é feita com cada paciente e pela equipe que acompanha. Então, existem algumas contraindicações, essas contraindicações são avaliadas pela equipe e, assim como agora o nosso telespectador comentou de exames pré-operatórios, eles são fundamentais e são garantidos na rede pública também, agora com a nova normativa, com a nova regra, ao paciente que vai para a cirurgia bariátrica. Bom, infelizmente, nosso tempo chegou ao final. Eu vou dar 1 minuto para cada um, para as considerações finais de vocês. Doutor Orlando, por favor. Bem, eu acho que... Parabéns pelo programa. Acho que a gente deve falar muitas informações para a população. Quero dizer que a obesidade mórbida é uma doença crônica que vem acompanhada, que agrava uma série de outras doenças crônicas, que tem aumentado a prevalência de diabetes, de hipertensão de uma maneira dramática no mundo inteiro. E não tem governo que tenha condição de pagar a conta disso aí. É uma coisa caríssima. A coisa mais barata é a prevenção, se funcionasse, mas infelizmente essas campanhas de prevenção não têm funcionado no mundo inteiro, infelizmente. Funciona um pouquinho, tem tido alguns sinais agora nos Estados Unidos que algumas escolas, alguns estados têm diminuído um pouquinho a obesidade, mas é uma diminuição ínfima. E o que funciona mesmo é a cirurgia bariátrica.
Entretanto, a gente tem que ressaltar que é um procedimento que não é isento de riscos, não é uma cirurgia cosmética, é uma cirurgia que envolve modificação no aparelho digestivo. Essa modificação requer cuidados, senão a pessoa pode até se livrar da obesidade e ter outros problemas muito sérios também. O senhor quer dar um site para maiores informações? Tem o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, sbcbm.org.br. Tem o site do nosso serviço também, gastrocirurgia.med.br. Está à disposição. Muito obrigada pela sua participação, doutor Fogolin. Eu queria complementar, primeiramente, ao doutor, assim, a prevenção, ela tem a sua eficácia. Agora, o grande contexto da obesidade e do sobrepeso, além da prevenção, é a promoção. Ela tem um impacto, sim, evidente na redução. Nós temos um número de pacientes e na curva de avaliação dos pacientes que precisam da cirurgia bariátrica, que tem uma indicação como qualquer outra alteração clínica, doença, que existem indicações cirúrgicas, mas o grande número de pacientes, a gente fala que 50% da população brasileira tem sobrepeso hoje na última pesquisa do Vigitel. E, além disso, 30% de jovens e crianças de 5 a 9 anos também têm sobrepeso. Em relação à obesidade, esse percentual chega a 15%. A estratégia de promoção e prevenção tem um impacto. O que nós estamos vendo aqui é uma mudança de hábito da população. A mudança de hábito da população, ela requer, sim, uma curva de impacto. E a promoção, não apenas a prevenção, ela tem fundamental importância, porque nós temos que tratar do ponto de vista cirúrgico os pacientes que têm indicação, mas para que esse paciente não tenha essa obesidade grau 3, essa obesidade que indica cirurgia, eu preciso ter outras ações. E o Ministério da Saúde vem desenvolvendo essa linha. A cirurgia tem a sua indicação e é importante ao paciente que tem aquele IMC, mas as estratégias do contexto da promoção e da prevenção de saúde, nessa linha de cuidado, garante aos pacientes que hoje têm um excesso de peso a não ter uma obesidade grau 3 que indica a cirurgia. Quando o paciente ele tem a necessidade, hoje a estratégia política ela tem todo o cuidado para o paciente. Então é importante que o excesso de peso e a obesidade, elas são doenças hoje crônicas vinculado à doença crônica não transmissível, porém a prevenção e mais do que isso, a promoção ela é importante também para o cuidado. Bom, um site do Ministério para maiores informações? Maiores informações pela população pode ser adquirida no site www.saude.gov.br. Além disso, na ouvidoria, no número 136, na ouvidoria do SUS, que as informações serão repassadas para todas as orientações em relação a quais serviços a procurar, tanto na atenção básica, quanto quais os hospitais hoje habilitados para se procurar para o cuidado e orientação. E tem um e-mail também para quem quiser tirar dúvidas, isso, né? Tem o e-mail altacomplexidade, né, @saude.gov.br. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre cirurgia bariátrica. Agradecemos a presença de nossos convidados, José Eduardo Fogolin, coordenador geral de média e alta complexidade do Ministério da Saúde, e Orlando Pereira Faria, médico titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever os Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com/tvnbr. E pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil@ebc.com.br, pelo facebook.com/tvnbr ou pelo twitter.com/tvnbr. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá.